Olá, boa tarde, como estão? Então, vou falar um pouquinho aqui sobre a presença paterna na educação da criança. A gente sempre quando fala em crianças ou em bebê, a gente sempre leva muito para a mãe. A gente joga muita responsabilidade na mulher, como se a mulher fosse a única capaz de ensinar, de criar e de cuidar desse filho. E a gente esquece que esse pai também é um ser que ele é capaz, desde que ele se permita aprender e que essa mulher ela também se permita aprender a ensinar o homem. A gente vem de uma educação onde a mulher ela se sobrecarrega fazendo tudo, ela trabalha fora, ela trabalha dentro de casa e ela ainda cuida dos filhos e ela ainda tem que ser mulher. Ela ainda tem que ser esposa e companheira deste homem. Então ela é super heroína. A que preço? A preço de uma saúde mental totalmente fadada ao fracasso, adoecida, é uma mulher adoecida que tem muitas cólicas, que tem muita enxaqueca. E há crianças o dia inteiro na creche, na escola, e um pai que é presente, mas é ausente. E aí eu acho que cabe a gente refletir um pouquinho sobre isso, porque a importância desse pai, né? A gente sabe que a mulher ela tem esse lado realmente mais sutil, delicado. Não são todas as mulheres, mas algumas é. Né? Já tem homens que eles são mais sutis, eles são mais delicados. E aí, essa sutileza e essa firmeza é o que sempre dá um equilíbrio na educação dos filhos. E aí a importância desse pai. Estar presente, ele participar das brincadeiras, ele participar da construção, ele participar do diálogo. Eu acho que a gente precisa começar a conversar sobre a participação do pai na vida das crianças, e não ser apenas aquele que só pega ou só deixa na escola, mas não é um pai que sai para brincar, não é um pai que brinca, não é um pai que conversa. Até recentemente veio uma mãe para mim fez assim, meu filho me perguntou para que servia a camisinha e eu disse a ele que isso era com o pai dele. E aí eu questionei por quê? Por que você como mãe não pode explicar? Quer dizer que se uma menina perguntar ao pai o que é menstruação, esse pai não vai falar sobre isso, ele pode falar. Essa mãe pode falar sobre camisinha, esse pai pode falar sobre menstruação com a sua filha. A partir do momento que há um diálogo entre esses pais, sem dividir o que é menino, o que é menina, o que há aí é uma relação, o que aí é uma amizade, o que aí é um crescimento, o que aí é o que a gente costuma dizer sobre o trauma. O que há aí é o apego seguro dessas crianças na relação com esses pais. É aí que é criado a construção do respeito. Eu vou respeitar o ser humano. Eu não vou respeitar porque poderia ser a minha mãe, ou eu vou respeitar porque poderia ser minha irmã. Eu vou respeitar porque o ser humano é digno de respeito. Então, esse pai, quando ele se torna participativo nessa criação, nessa educação, e não só na hora final de dar o carão, não só na hora de pegar na escola ou ir deixar, há uma educação muito mais saudável com a participação do pai e da mãe, do que uma educação onde há muita participação da mãe e uma participação presente, ausente desse pai. Pai não é aquele que, essa educação, né, que o pai sempre é aquele que chega no final para colocar ordem no recinto. A mãe tá lá com o filho falando, menino, não faça isso, menino, não faça aquilo, eu vou chamar o seu pai. Aí chama o pai para a bagunça. Pai não é só para esses momentos, mães. Aprendam a comunicar com os esposos de vocês, aprendam a conversar com os esposos de vocês, para que essa educação saudável, esse apego seguro seja construído, para que isso seja respeitado, onde pai e mãe acolhem os seus filhos, independente se é menino ou menina. Saber o que acontece no corpinho da menina é tão importante para o pai quanto para a mãe, assim saber o que acontece no corpo do menino. Né? Então, se o menino ou a menina vem perguntar como é que é o corpo de um adulto, explica, conversa.
Não é porque é menina que tem que ser explicado por uma mulher, não é porque que é menino tem que ser explicado por um homem. Ok? Obrigada, boa tarde. Beijo.